No início, havia uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. Mas como toda promessa, o caminho para sua realização estava repleto de desafios. E assim começa a nossa jornada pelo livro de Êxodo, capítulo 1. Era uma vez, no coração do Egito, um povo escolhido que crescia em número e força. Eles eram os israelitas, descendentes dos patriarcas, cuja presença começou a inquietar o trono do faraó. E se eles se voltarem contra nós, pensava o rei, temendo perder seu poder. Então, o faraó tramou um plano sinistro. Ele impôs sobre os israelitas tarefas árduas e os subjugou à escravidão. Mas quanto mais os oprimia, mais eles se multiplicavam e se espalhavam. Era como se cada gota de suor e cada lágrima derramada fossem sementes de esperança, germinando em resistência e força. Em meio ao sofrimento, uma ordem real ecoou com uma crueldade sem limites: todo menino hebreu recém-nascido deveria ser lançado ao rio Nilo. Era um decreto de morte que visava extinguir a chama de um povo, mas a fé dos israelitas ardia forte demais para ser apagada. Neste cenário de desespero, uma mãe hebreia olhou para seu filho e viu algo mais do que medo, ela viu um futuro. Com o coração transbordando de amor e coragem, ela colocou seu bebê em um cesto e o confiou às águas do Nilo. Era um ato de desespero? Ou seria um ato de fé? O que aconteceu a seguir foi nada menos que um milagre. O cesto flutuou rio abaixo, direto para os braços da filha do faraó. E assim, de uma maneira que ninguém poderia prever, o futuro libertador de Israel foi criado sob o nariz do próprio homem que buscava destruí-lo. Este é o poder da fé. Este é o poder da esperança. Quando tudo parece perdido, quando as trevas parecem impenetráveis, há sempre uma luz que brilha, um sussurro de liberdade que se recusa a ser silenciado. E assim terminamos nosso primeiro capítulo, mas esta é apenas a primeira página de uma história maior. Uma história de libertação, de luta, e acima de tudo, de fé. O que acontecerá a seguir? Acompanhe-nos na próxima vez, enquanto continuamos a desvendar os mistérios do Êxodo. Em meio às águas do Nilo, um cesto navegava como um pequeno barco, carregando não apenas um bebê, mas o destino de uma nação. Este bebê era Moisés, resgatado pela filha do faraó e criado como príncipe do Egito. Mas o sangue de seus ancestrais corria forte em suas veias, e o clamor de seu povo ecoava em seu coração. O capítulo 2 de Êxodo nos conta como Moisés, movido pela injustiça contra seu povo, tomou uma decisão que mudaria seu curso para sempre. Em um ato de ira, ele defendeu um hebreu, resultando em um conflito fatal. Moisés, o príncipe do Egito, tornou-se um fugitivo. No deserto de Midian, ele encontrou refúgio, uma família e uma nova vida como pastor. Mas o destino de Moisés estava entrelaçado com o de seu povo. E foi no deserto, longe do esplendor do Egito, que o divino o chamou. O capítulo 3 revela um encontro sobrenatural. Uma sarça ardente que não se consumia. Era a presença de Deus, chamando Moisés para uma missão maior do que qualquer sonho que ele poderia ter imaginado. Eu ouvi o sofrimento do meu povo, disse Deus. E você, Moisés, você os libertará. Imagine a hesitação, o medo, a incredulidade. Moisés, o homem que havia fugido, agora era chamado a ser líder, libertador, mensageiro de Deus. Quem sou eu para enfrentar o faraó? Quem sou eu para liderar os israelitas para fora do Egito? Questionava Moisés. Mas Deus respondeu com uma promessa: eu estarei com você. E com essa promessa, o curso da história estava prestes a mudar. A chama da sarça ardente se tornou o símbolo de uma esperança inextinguível, uma luz que guiaria Moisés e seu povo através das trevas da opressão para a liberdade. No coração do Egito antigo, onde os deuses eram tantos quanto as estrelas no céu, surge uma história que desafia o poder e a autoridade divina. Hoje, vamos desvendar os mistérios e as maravilhas de Êxodo, capítulos 6 a 10, onde a batalha entre o Deus de Israel e os deuses do Egito se intensifica. No capítulo 6, encontramos um Deus que não esquece suas promessas. Ele se revela a Moisés não apenas como um Deus poderoso, mas como um Deus pessoal, garantindo que libertará seu povo com mão estendida. E assim, Moisés é enviado de volta ao faraó, armado com a fé e as promessas de libertação.
Mas o que acontece quando a fé é confrontada com a dureza de coração? Nos capítulos 7 a 10, vemos as pragas caírem sobre o Egito uma após a outra. Águas transformadas em sangue, enxames de rãs, piolhos e moscas, morte do gado, úlceras, granizo, gafanhotos e, finalmente, a escuridão tão densa que poderia ser sentida. Cada praga, um golpe contra a soberania do faraó e um desafio aos deuses egípcios. E ainda assim, o coração do faraó permanece impenetrável. Como pode alguém se recusar a ceder diante de tais sinais e maravilhas? É uma pergunta que nos leva a refletir sobre nossa própria teimosia. Será que também resistimos às verdades que estão bem diante de nós? Neste relato, somos confrontados com a realidade do sofrimento humano e a persistência da esperança. Vemos um povo oprimido que começa a vislumbrar a liberdade e um líder relutante que se torna o portador da promessa de Deus. É uma história que nos faz questionar onde colocamos nossa fé e como respondemos aos desafios que a vida nos apresenta. Ao final do capítulo 10, com o Egito mergulhado na escuridão, somos deixados à beira de um evento ainda mais catastrófico. O palco está montado e a maior das pragas está prestes a cair. O que acontecerá quando o amanhecer chegar? Como o faraó responderá? E o que isso significa para nós hoje? Acompanhe-nos na próxima vez, enquanto continuamos a explorar esses eventos antigos que ainda falam poderosamente aos nossos corações e mentes.